Prezados amigos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo. Esse interesse um pouco maior que eu tive de aprofundar um pouquinho o estudo sobre Moisés, decorreu do método que a casa já vem adotando há alguns anos, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aquela ideia da criatividade, da ideia de maior impacto, foi que me despertou para parar um pouco mais e prestar atenção nessa figura extraordinária, um vulto importantíssimo da humanidade, que foi Moisés. Como Gilson disse, eu também não fugia à regra, lia aquele início ali sobre Moisés, de uma forma assim, quase que pensando assim, Kardec podia ter dispensado a citação dos 10 mandamentos e já ter começado direto de Jesus. Porque muitos espíritas, muitos escritores espíritas pensam assim, que poderíamos deixar de lado Moisés. Mas isso é um descuido da nossa parte, porque se nós observarmos ao Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar afirmações dos Espíritos diretamente dizendo que todos os ensinos da antiguidade, todas as escolas filosóficas, nada disso pode ser dispensado. E esse novo método do estudo do Evangelho foi que me fez romper com alguns preconceitos que eu tinha ainda. Mas Jesus nos fala, começando já o estudo, eu não vim destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Nessa afirmação do Mestre Jesus, segundo a anotação do evangelista Mateus, nós temos Jesus confirmando a primeira revelação feita por meio de Moisés. Nós temos Jesus fazendo, como diz Kardec em A Gênese, no capítulo 1, fazendo do decálogo a base de todo o seu ensino. A partir dali, então, Jesus começa a sua doutrina, implanta os seus ensinamentos. Portanto, nós vemos que Jesus confirmou a primeira revelação feita por meio de Moisés. Então, eu parei para me perguntar, se Jesus confirma, se Jesus afirma a importância da primeira revelação feita por meio de Moisés, nós precisamos parar um pouco mais sobre essa personalidade, esse vulto da humanidade. Ele não foi por acaso que ficou conhecido por nos legar os 10 mandamentos. Então comecei a passar os olhos pelos livros da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, e ali nós vemos a história do povo hebreu. Nós vemos que desde que José do Egito se transformou no primeiro-ministro no Egito, o povo hebreu começou a migrar para o Egito. O povo passava por momentos de grandes dificuldades, muita fome, pobreza, e contando com a ajuda de um hebreu na condição de primeiro-ministro do Egito, o povo foi se transferindo para o Egito, mas chegou um certo tempo em que
Esse povo cresceu tanto, aumentou tanto, que o faraó teve a sua atenção voltada para o povo hebreu. E ele comentou com os seus assessores mais diretos: se entrarmos em guerra com algum povo inimigo, esse povo hebreu, que não é egípcio, pode se voltar contra nós. Então nós precisamos diminuir a natalidade, controle de natalidade já naquela época. Então o faraó deu uma ordem para que as parteiras, quando recebessem as crianças, se fossem meninos, que os lançassem ao rio, só preservando a vida das meninas. Mas a mãe do pequeno Moisés, que o criou até 3 meses de idade, mas vendo que não podia mais mantê-lo em sua companhia, ela optou por colocá-lo em um cesto e colocar esse cesto à margem do rio, junto aos juncos, para que ele fosse encontrado. E nós vemos ali o amor da mãe, o cuidado que ela teve, para que Moisés não se desprendesse, a cesta com ele não se desprendesse pelo rio, e o colocou bem à margem, para que ele pudesse ser encontrado. E a sua irmã ficou de longe observando, vendo a cesta descer, mansamente, até que foi encontrada pelas criadas de uma das princesas, de uma filha do faraó, que estava a tomar banho no rio. Emanuel, em Caminho da Luz, diz que essa princesa se chamava Termutes. Ela então manda que as criadas recolham a cesta, e a irmã se aproxima e pergunta: quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentá-lo? Ela diz sim. E ela chama então a própria mãe de Moisés, que continua a amamentar. Segundo Emanuel, Moisés recebeu primorosa educação e foi, inclusive, iniciado nos conhecimentos secretos do Egito. Foi preparado para exercer a tarefa que veio a exercer anos depois. Só vou fazendo um parênteses para voltar a Moisés no seu nascimento. Muitas das senhoras aqui presentes provavelmente te compraram uma cestazinha para os seus filhos, chamado Moisés, o Moisés, né? E às vezes nem se davam conta da origem do nome dessa pequena cesta de acomodar uma criança da forma bem tranquila, bem suave. E nos conta ainda o segundo livro da Bíblia, que Moisés, já homem maduro, ele mata um homem, um feitor egípcio, que estava a maltratar um hebreu. Ele mata esse egípcio e foge para a região montanhosa de Midian, onde se casa com a filha de um sacerdote esse de nome Jetro. E Moisés ali viveu durante muito tempo, até que um dia, quando apacentava as ovelhas, ele recebe uma comunicação mediúnica, uma comunicação espiritual,
que no livro é atribuída ao próprio Deus, mas que a doutrina espírita nos esclarece suficientemente que quando se fala a palavra de Deus, todos nós devemos compreender que quem se dirigia a Moisés, quem falava com Moisés, eram os espíritos superiores, os ministros de Deus, encarregados de executar as suas ordens. Então, esse espírito diz a Moisés que ele deveria, então, retirar o povo hebreu da servidão, porque embora estivesse no Egito há séculos, mas já não contavam mais com a proteção de José, o povo hebreu era mantido em servidão, possuía os seus bens, suas ovelhas, seu gado, suas vacas, seus ouros, prata, mas eram mantidos em servidão e, especialmente a eles, eram destinados os serviços, os trabalhos mais duros, mais severos, no campo e na própria cidade. Moisés, então, recebe a ordem de que deveria se retirar. Ele deveria conduzir o povo egípcio para a terra prometida. A terra que havia sido prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó, antecessores de Moisés. E Moisés, como farei isso, Senhor? Ele simplesmente dirige-se ao faraó e fala que você deve conduzir o povo hebreu para a terra prometida. E Moisés procura o faraó. Em um primeiro momento, houve a recusa e vieram aquelas pragas nas quais nós não vamos entrar em consideração agora, mas até que o faraó resolveu então que Moisés pudesse se retirar do Egito com todo o povo hebreu. Agora, aí começa a jornada de Moisés, começa a se criar as condições para que viesse à luz para a humanidade os 10 mandamentos e também a legislação civil do povo hebreu, legislação civil essa de autoria do próprio Moisés, mas também auxiliado, inspirado pelos bons espíritos, conforme acentua Herculano Pires no livro A Visão Espírita da Bíblia. E essa legislação civil foi sempre aquela que fez com que muitos de nós, inclusive eu que vos falo, torcesse o nariz para Moisés, porque nós víamos ali uma contradição na obra grandiosa da primeira revelação da lei de Deus e aquelas leis que foram aplicadas, que foram colocadas para que o povo pudesse ser governado, conduzido através do deserto. Mas Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11, ele nos diz que tudo na legislação mosaica tinha a sua razão de ser. E no próprio capítulo 1 do Evangelho que estamos estudando, também Allan Kardec nos fala que as leis mosaicas eram adaptadas aos costumes e ao caráter do povo. Então, queridos irmãos, nós não poderemos nunca compreender um fato histórico de há 2000 anos sem nos reportarmos às condições daqueles 2000 anos atrás. Porque hoje, para nós considerarmos absurdo, crueldade,
que alguém tivesse que morrer porque desrespeitou a proibição do trabalho ao sábado, é muito fácil. Mas precisamos compreender a razão daquela proibição. Precisamos compreender a razão de por que o sábado foi elevado à condição de um dia sagrado e que naquele dia não se poderia trabalhar. Então, Allan Kardec nos fala, Herculano Pires também nos fala, Dr. Bezerra de Menezes, nos seus estudos filosóficos, primeiro volume, também nos fala que Moisés precisava de uma legislação, precisava de leis severas para combater os abusos daquele povo, os abusos arraigados, enraizados em cada um deles, através de séculos de convivência na servidão, de convivência com os egípcios. Então, por isso, Moisés precisava de leis severas para que o povo pudesse cumprir. E aí, nós tivemos, ao lado dos 10 mandamentos, quando se recomendava o amor ao próximo, o respeito aos pais, também leis dizendo vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura. Mas por que tal severidade das leis civis de Moisés? Voltemos um pouco mais no Êxodo, o livro que descreve a saída do povo hebreu do Egito. Ali está registrado que foram 600 mil hebreus, sem contar os meninos, 600 mil varões. Alguns historiadores interpretam que não se contou as mulheres e apenas homens, em razão do termo varão. Outros entendem que se contou também as mulheres, mas as crianças não foram contadas. 600 mil pessoas fora as crianças, todos levando os seus pertences, vacas, cavalos, camelos, galinhas, seus pertences de ouro, prata, utensílios de cozinha, tudo. 600 mil pessoas que, com certeza, não se conheciam. Eram hebreus que estavam espalhados por todo o Egito e que foram reunidos de um determinado momento e começaram aquela jornada através do deserto. Lideranças jovens, muitas e muitas lideranças jovens, porque Moisés iniciou essa jornada aos 80 anos de idade. Com certeza muitos quiseram tomar o seu lugar, muitos quiseram assumir a condição de líder do povo hebreu em busca da terra prometida. E aquele povo, por diversas vezes, quis voltar ao Egito, quando a comida rareou, as lutas, as batalhas, as guerras com os povos que eles iam encontrando através da jornada. E o povo, então, desesperado, queriam carne, queriam comer carne. Eu quase que me vi ali naquele momento, né? Queriam carne, está lá. E esse povo, por diversas vezes, quis voltar ao Egito. Melhor que ficássemos no Egito, na servidão,
do que morrer no deserto de fome, diziam. Então Moisés realmente precisava ser severo. Aí nós podemos compreender por que ele estabeleceu em uma das leis que o filho indisciplinado, aquele filho indisciplinado, que não obedecesse os seus pais, que os pais já tinham feito diversas tentativas e esse filho não obedecia, fosse levado aos anciãos, depois levado à saída do acampamento e apedrejado até a morte. Aquele proprietário de um boi que chifrasse alguém, que ferisse alguém, que o boi fosse apedrejado até a morte, que não se comesse a carne daquele boi. Nós hoje poderíamos dizer, mas que absurdo! Matar um pobre de um boi que não tinha nenhuma culpa. Não estava matando o boi que não estava punindo o boi que não tinha nenhuma culpa, mas estava punindo o proprietário que foi imprudente. Mas ninguém deveria se beneficiar com aquela punição ao proprietário do boi. Aí nós podemos compreender aquela suntuosidade. O Fabrício, outro dia, me questionou. Como ele disse, eu tenho algumas reservas com Moisés, porque ele tira o povo do povo hebreu da servidão do Egito, mas eles tinham servos, tinham escravos, eles criaram cerimônias suntuosas que deveriam ser realizadas, castiçais de prata, tanta coisa que só fazendo uma lista lá no Êxodo, em Números, Levíticos, para mostrarmos aqui, mas era realmente de uma coisa muito suntuosa. E eu parei a meditar nesse questionamento do Fabrício e a meditar naquela conjuntura daquele momento e busquei e encontrei em Bezerra de Menezes, em Herculano Pires, a resposta para as minhas dúvidas. O povo hebreu saía de séculos de convívio com o povo egípcio. Eles estavam ainda completamente contaminados pelaquela ideia mitológica dos deuses, das cerimônias. E eles não poderiam, de um momento para o outro, romper com as tradições, com as lendas. Era preciso, Dr. Bezerra de Menezes nos fala isso nos estudos filosóficos, era preciso que Moisés agisse naquele tempo, no seu tempo, com o pensamento daquela época, para que a semente pudesse germinar para o futuro. Ele sabia que não poderia implantar naquele povo, de um momento para o outro, a ideia espiritual do amor ao próximo, do respeito ao semelhante. Aquele povo só conseguiria compreender e cumprir as leis divinas com leis civis que os impulsionasse, que os obrigasse a observar essas determinadas leis. Mas tudo Moisés via, de tudo ele tinha a perfeita ideia de que ele só alcançaria o objetivo da implantação das leis divinas com a severidade que o povo precisava. E nós não podemos esquecer ainda de um outro detalhe que está lá em A Caminho da Luz, de Emmanuel.
Aquele povo hebreu era ainda parte dos exilados de Capela. Aquela parte do povo mais orgulhoso, que mais havia resistido à implantação das leis de amor, de fraternidade no mundo em que habitavam. Então, aquele povo realmente, muitos de nós talvez estivéssemos lá, daquela severidade da lei, para que a jornada pudesse chegar ao fim. Então eu compreendi, depois desse mergulho, eu compreendi que Moisés foi, na verdade, um excelente legislador. Foi um legislador que estabeleceu leis civis que até hoje constam dos códigos modernos da humanidade. Muitas disposições estabelecidas ali por Moisés estão aqui nos nossos códigos do Brasil, da França, da Alemanha, da Inglaterra. Ele foi um extraordinário administrador, porque administrar uma cidade em movimento, 600 e poucos mil, essa cidade em movimento, foi um estrategista, porque enfrentar as batalhas, as guerras que enfrentou na caminhada com o povo hebreu, exigia realmente a estatura, a figura, a elevação de um missionário, de um espírito realmente missionário, que veio implantar, além de implantar, de trazer a primeira revelação da lei divina, criando as condições para que Jesus pudesse chegar 2000 anos depois, e já retirando aquela carga de disciplina a qualquer custo. E Moisés foi, acima de tudo, também um médium extraordinário, que no dizer de Leon Denis, em O Cristianismo e o Espiritismo, tinha todas as espécies de mediunidade. Então, queridos irmãos, fiquemos com essas reflexões sobre Moisés e que elas possam despertar em vocês o interesse de continuar o estudo, de continuar a olhar essa figura extraordinária da humanidade, que Allan Kardec diz no capítulo 1 da Gênese, que junto com Jesus mudou a face do mundo. Que a paz do Mestre permaneça conosco.